Programa Café na Web dessa edição tem como convidada a minha amiga Elisiane Pazini. Seja bem-vinda, querida. Prazer. Que bom te ver aqui, hein? Que bom. Elisiane, ela trabalhava no departamento de IST, Infecções Sexualmente Transmissíveis, Exato. do Ministério da Saúde, e também que cuidava da AIDS e de hepatites virais. É um departamento do Ministério da Saúde. Ela estava cedida, está de retorno a Porto Alegre. E como é que foi essa experiência em Brasília, esse tempo todo, essa atividade que você desempenhava lá, Elis? Bom, primeiro, obrigada mais uma vez aí pelo convite. Te receber aqui, menina. Sempre é maravilhoso poder falar, fundamentalmente poder falar na minha cidade, né? Bom, a tua terra. Que me é um orgulho. Nosso. Foram 6 anos muito intensos, assim, né? De trabalhar no governo federal. Porque eu fui convidada para trabalhar fundamentalmente porque eu já vinha numa trajetória, né? Bom, vou te dizer que eu tenho a impressão que eu já nasci feminista, né? Minha mãe sempre dizia que eu sempre perguntava, tudo era por quê, né? Por quê, né? Então já tinha aí uma não crença nas normas, né? Uma tendência a transgredir. Forte. E aí eu, no meu mestrado e no doutorado, né? Eu estudei na Unicamp. Eu esqueci, quero fazer um parênteses aqui, me permite. Tá bom. A Elis é graduada em Ciências Sociais pela URGS em 96. Foi mestrado em Antropologia Social pela Unicamp no ano de 2000 e é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp em 2005. Fechado, parece? Continue, Elis. E aí a minha trajetória já vinha sempre neste lugar, que era uma luta pelas mulheres, né? De poder dialogar. E o meu trabalho foi para este lugar, que é um diálogo com as trabalhadoras do sexo. Então, toda a minha trajetória acadêmica, ela não era só uma trajetória acadêmica. A tua tese foi nesse tema? Foi. Tanto a minha dissertação quanto a minha tese foram sobre isso. A minha dissertação, eu fui para São Paulo, né, na capital, né, eu morava em Campinas, para fazer um trabalho numa rua muito famosa de lá, que é a Rua Augusta. Augusta, São Paulo, Quem não conhece, né? Pelo menos a sua famosa fama, Rua né? Augusta, né? E depois, no doutorado, eu fui num outro lugar que eu também tinha muito interesse de conhecer, que é a Vila Mimosa, que é no Rio de Janeiro, que também é extremamente famosa, né? E aí, já no doutorado, eu queria falar com os homens que frequentavam essa zona de prostituição, que é uma zona super grande, né? Ninguém tem os números exatos, né? Porque a gente bem sabe que zona de prostituição, né, tem algumas questões da legalidade, mas tem em torno de 3 mil pessoas que transitam, assim, é o que dizem, né? Diariamente, ela não fecha, então assim, eu sempre tive vontade. 24 horas, e realmente funciona, é inacreditável. E eu sempre tive interesse, o meu grande interesse na vida sempre foi estar com as pessoas, né? Então, assim, a academia, o que eu estudei foi para contribuir para a melhoria da vida das pessoas, né? Então, eu fazia lá o que eu estou fazendo aqui, que era bater papo com as pessoas, beber, conversar, caminhar, mas nisso tudo tinha uma concepção, né? Tinha uma teoria. Né? Exato, né? O que eu estava estudando, o que eu queria e tal. Então, a minha trajetória junto das trabalhadoras do sexo, ela sempre foi, né? Então, e sempre numa concepção de estar junto, né? Eu não simplesmente estudava as trabalhadoras do sexo, né? Eu convivia com elas, que também tem a ver com a antropologia, né? Uma outra forma e tal. E aí eu acabei o doutorado, que aí o doutorado tinha mais essa ligação de pensar a sexualidade, essas questões de saúde, e voltei, né, para mais perto, vim trabalhar numa ONG feminista, que é a Temis, que é uma super reconhecida, né, na luta pelos direitos das mulheres, né, uma discussão de gênero, de advocacy, exato, educação popular, que tinha muito mais, né, eu não sou advogada, mas a minha contribuição era forte na discussão da educação popular, com as promotoras legais populares, com as jovens, multiplicadoras de cidadania, enfim. Mas aí eu recebi no meio disso um convite para ir para o Departamento de STA e Hepatites Virais do Ministério da Saúde para trabalhar numa pauta com as trabalhadoras do sexo. Como consultora. Como consultora, né? Exato. Específica para este tema. E que era um momento que, isso, né, 6 anos
atrás, era um momento que... Foi 6 anos atrás. Foi abril de 2012. Então era um momento que as trabalhadoras estavam com algumas discussões com o departamento, porque, na verdade, tem uma mudança também na trajetória da discussão sobre o HIV/AIDS, né? Por muito tempo a gente teve grandes investimentos, né? Um olhar maior para a AIDS, mesmo que ainda tenha uma pasta muito importante, mas cada vez a gente tem menos financiamentos. Mas o Brasil ainda continua como referência no tratamento ao HIV? Continua como referência. Mundial, né? Mundial, com alguns percalços, mas continua. Uma redução de orçamento e tudo. De orçamento, de vontade política, que eu acho que é o principal. Interesse, né? É verdade. Infelizmente. E fundamentalmente, se a gente pensar que um governo, para ele ser real, ele não governa sozinho, né? Ele tem que governar com as pessoas, né? E aí o Departamento de AIDS sempre teve uma concepção nisso, assim, né? De estar com as pessoas. Então, ouvir a voz das pessoas, daquelas que a gente fala que são populações chaves para o HIV, né? Que alguns dados epidemiológicos demonstram que algumas populações do nosso país e mundialmente, eles têm índices, taxas diferenciadas, né, do HIV em relação a outras populações. Então, é preciso também fortalecer esses movimentos sociais que a gente fala, né? Eu queria que tu falasse para nós, Elisa, como é que você conviveu com as trabalhadoras do sexo? Como é que é essa relação? Como é que era essa relação do teu trabalho com elas, né? De que forma isso procedia? A gente tem, assim, primeiro, óbvio, né? Eu estava trabalhando numa pauta que Porque tu chegar lá e falar, eu sou pesquisadora, eu vou conviver com vocês, elas vão ficar, como assim? Oi, né? tudo bem, eu quero viver aqui. Né? Pois imagino isso. E acho que tem um princípio que é o mais importante de todos, que é o lugar do respeito às pessoas, assim, né? Então, a primeira coisa mais importante de todas é que todas as pessoas são iguais. Né? A gente tem diferenças, né? Até um termo melhor seria equidade, né? Porque a gente não é exatamente igual, mas a gente está no mesmo lugar, assim, né? E o lance é que se tem valores diferentes, né? Por que a minha profissão de antropóloga ela tem que ser mais valorizada do que a profissão, porque eu entendo que é uma profissão, do que a prostituição, né? E aí, eu acho que tem esse lugar, assim, né? O começo de tudo é tu se livrar de preconceitos, né? De todos os preconceitos reais, né? Porque o tabu da sexualidade, do lugar que a mulher tem que ter na sociedade, são imensos. Então, essa figura de quem faz prostituição é sempre uma figura mal vista. Justamente, essa imagem que as meninas têm é a errada, né, na sociedade. É quem vai acabar com o casamento, é quem não vale nada, é quem não presta. Tem um termo que dizem, cair na vida, cair. Como assim cair? Mas existe uma questão social aí, eu acho que é a mais importante, né? Porque ninguém está lá assim, trocando, fazendo sexo por um prato de comida, digamos assim, que usam muito esse paralelo, né? Eu acho que tem que avaliar também as condições de pobreza, por que aquela mulher está ali? Ela teve condições de trabalho normal em comparação com outras mulheres? Eu acho que essa é um paradigma que nós temos que encarar isso, né, Elias? Claro. Não, tu sabes que essa é uma questão sempre bem importante, né? E eu vou te dizer isso, sei lá, acho que quase 20 anos nessa vida, que eu acho que tem todos os tipos de trabalhadores do sexo. Tem aquelas que podem trocar por um prato de comida, mas tem aquelas que escolheram isso. Como eu acho que tem também jornalistas que podem ter milhões de motivações diferenciadas. Obviamente, apoia o golpe, infelizmente. Né? Aliás, o que tem, né? É o que mais tem, eu acho. Contribuem para destruir o nosso país. Sim, exatamente. Mas o que eu acho que é importante é assim, às vezes talvez entender menos assim, qual é exatamente a motivação daquilo, né? Porque eu também, se me perguntarem as motivações, para ser antropólogo, para ser jornalista, são várias. A questão da pobreza é uma questão que a gente não tem que esconder, né? Olha o que o país está vivendo. Virado, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar só para a questão da pobreza na prostituição, a gente também vai esconder uma série de outras questões. Porque se a gente pensar nos vários, por exemplo, subempregos, que a gente tem cada vez um maior índice. Então, por que todas aquelas pessoas não são... Estourou depois de 2016. Por que todas as pessoas não são trabalhadoras do sexo, né? Porque algumas têm algum
alguma escolha nesse artesanal, né? Nesse leque de possibilidades, né? Porque uma pessoa escolhe ser trabalhadora doméstica e uma trabalhadora do sexo não tem escolha. Bom, talvez algumas não tenham, né? Mas talvez algumas possam ter. Algumas possam preferir estar, né, numa zona de prostituição do que estar lavando a casa de uma pessoa que te trata mal, não te deixa comer na mesa. Mínimo respeito por ela, né? Então, assim, são vários elementos, assim, né? Então, eu tenho muito lutado por este lugar, assim, de dizer que o trabalho sexual é um trabalho, que todas as pessoas que tomaram essa decisão, elas têm que ser respeitadas e têm que ter uma vida digna. Se não querem estar lá, também tem que ter condições para não estar. Sim, para sair. Isso é o correto. Outra opção. Tipo, não rola. Mas eu sinto um certo empoderamento, uma certa organização agora, nesse meio. Eu sinto que há lideranças, por exemplo, a Mônica Prada. Monique Prada, aquela outra menina que tu citaste. Mara Moira. São lideranças e elas estão na TV Globo, estão na Bandeirantes, estão no SBT falando sobre, defendendo a categoria e solicitando periculosidade. Por que elas não têm periculosidade? Por que elas não têm insalubridade? Como outras profissões que também têm direito. Eles consideram aquilo como uma profissão e gostariam de ter esses mesmos direitos. Você deve ter articulado isso. Você conhece as meninas, né? Conheço todas elas, é um imenso prazer. Aliás, elas te chamam de ministra, né? É muito orgulho. Eu achei legal isso. Me eu achei bacana. E adoro você, pelo que eu vi lá nas também. fotos do Facebook. Nossa, tenho muito orgulho de toda a trajetória que eu tive e continuo tendo, né? Com todas elas. Mantém a ligação com elas mesmo. Mantém direto. Tipo, no WhatsApp é direto ainda, né? Conversando com elas. Sempre, porque é isso assim, né? Eu tinha um cargo, né? Não é de ministro, infelizmente, mas seria lindo. Mas o sonho é algum dia ter. Eu tinha um cargo no governo, mas com a saída eu continuo sendo uma militante, né? Claro. Então tem uma modificação nisso, mas tem todo um trabalho, né? E as relações, né? Que você claro, afetivas, né? Afetivas, claro, algumas são... Amizades, né? Eu brinco, né? Que as principais lideranças, assim, se eu ficar 3, 4 dias sem falar com elas, que acontecer alguma coisa. Por que não dá sinal de vida, né? Mas assim, eu acho que tem, cada vez mais, isso é super importante, né? Então, né, voltando ao raciocínio, né? Eu fui contratada para retomar um diálogo do departamento, né, com as trabalhadoras do sexo, que estavam vivendo algumas diferenças, né? Internas, né, entre elas. E este foi meu trabalho, né? Durante esses 6 anos que eu estive lá, claro que eu tinha uma pauta do governo, né, uma pauta do enfrentamento do HIV, né, da sífilis, né, das infecções sexualmente transmissíveis, hepatites, mas eu tinha uma pauta de direitos humanos, né, que era o que movimentava tudo. E uma pauta que não tem a menor dúvida que é uma pauta de discussão de gênero e de feminismo, né. E aí, nesse trabalho de tu estar com as pessoas, que era isso, né? Eu percorri o país inteiro, né? Inclusive exterior, né? Tu estiveste na África, estiveste na Europa. Fui para isso, em vários lugares, né? México. E também dentro do mesmo tema, convivendo dentro do mesmo segmento. Todas as viagens né? Eu fui a Guiné-Bissau, por exemplo, fazer uma oficina com as trabalhadoras do sexo. O mais interessante é que se diz que não tem trabalhadora do sexo lá. Quer dizer, porque ainda é muito... restrito, escondido ainda. E foi lindo. Depois preconceituoso, imenso. Depois a gente trouxe algumas delas para cá para um encontro nacional que teve em São Luís. Eu acompanhei pelas fotos. Maravilhoso. E assim, elas estavam muito assim, tipo, vocês têm coragem de falar, porque é outra história, né? Porque mesmo que se tenha ainda muito preconceito no Brasil... Já temos um avanço. Tem uma grande diferença. E aí o que aconteceu? Hoje a gente tem nacionalmente 3 redes nacionais de prostituição. Organizadas, né? Claro que com as dificuldades, né? Porque o país é enorme, né? Então, assim, para montar um encontro é difícil, mas enfim, hoje nós temos... Mais nas capitais do que no interior, né? Infelizmente, né? As maiores cidades, né? Porque também é isso, né? Porque, por exemplo, a gente tem quais, por exemplo, os departamentos, qual o governo, quais as ONGs que conseguem financiamento, né? Tudo é muito caro, né? Então, assim, essa militância, eu, com todo respeito, vou dizer mais da nossa época, que a gente tinha uma militância mais que, tinha outro emprego, vai lá e faz e tal. Mas não é simples, né? Porque todo mundo precisa comer, né? E quando não se tem dinheiro em lugar nenhum,
tu não tem mais muitas, né, condições de fazer militância, né? Não é simples. Então, elas fazem ainda, porque tem essa história que é estar com as prostitutas nas casas de prostituição, na rua, nos lugares, assim, né? Então, agora, tu sair daquilo é mais difícil, né? Porque aí tu precisa de dinheiro e tal. E o preconceito certamente aumenta, né? Mas, assim, uma das privilégios, né? Que foi um privilégio, né? Que eu tinha justamente acompanhá-las nos seus trabalhos de campo. Tu ias? Então, ia. Poxa, claro. Eu sei como é que era essa experiência. Ia fazer sucesso, né? Fazer sucesso é ótimo. Chegava no Nordeste, né? Adorava. E claro, porque assim, o que era? A gente fazia um trabalho que era, por exemplo, né, de testagem do HIV, né? A gente que tem um projeto maravilhoso, né? Que eu, nos últimos tempos, coordenava também, mas estava desde o começo, que era educação em pares. A gente capacitava, por exemplo, trabalhadoras do sexo, para que elas pudessem testar para o HIV outras trabalhadoras do sexo, né? Teve toda multiplicar, a questão é multiplicar. E dar a oportunidade das pessoas conhecerem, né, a sua sorologia, né? Porque o que se diz, os dados apresentam, é que as pessoas não conhecem a sua sorologia e as pessoas têm o direito de conhecer, né? Até porque se elas conhecem, elas também podem fazer o tratamento e hoje, ainda bem, as pessoas vivem com HIV, né, tranquilamente, se estiverem fazendo o seu tratamento direitinho. Então a gente acompanhava muito isso, né? Então a gente ia nos bordéis, qualquer nome que a gente vai usar, nas zonas, nas casas. À noite? À noite, de dia, porque o babado é forte, né? 24 horas. Olha, funciona direto. Funciona direto, Caramba. Sempre vai ter muitas mulheres, sempre vai ter muitos clientes, porque também só funciona porque tem E cliente. elas te recebiam na boa, assim, ou algumas desconfiadas? Então, a história, né, que tu falaste, é tu também conhecer quais são as grandes articulações, né? É claro que eu não posso chegar em qualquer lugar, né? Tem que ter já uma referência, Tem que ter, então, assim, o que a gente fazia? Lá tu fala com a fulana. A gente conhecia a tal da fulana, que é uma referência, e essa referência levava para os lugares. Também não eram todos os lugares também, né? Porque a violência também, né? Não que só tenha lá, mas, né? Então eu achava engraçado quando não queriam me levar. Não, muito perigoso. Lá tu não vai. E ainda eu tenho toda essa cara aí que não ajuda em nada. Como que não, esses olhos bonitos dela aí? Aí ficava tudo difícil. Mas eu ia mesmo, a gente passava a tarde inteira trabalhando, vendo, eu ajudava. E conversando, assim, escutando, né? Tipo, bom, qual é o problema, assim, né? Aí às vezes a menina vinha... a trabalhadora do sexo veio fazer um teste do HIV, mas a história é que ela tinha sofrido violência, né? Então ela não tinha documento, né? Ela tinha uma coisa que a gente achava que era sífilis. Então não era só fazer um teste de HIV, era fazer um diálogo com elas, né? Para que elas pudessem ter a oportunidade de também acessarem a saúde, que essa é a diferença, entende? As pessoas têm que ter direito à saúde. Só que às vezes tu mora longe, tu não tem dinheiro, tu trabalha. O posto é longe, né? Aí piora quando tu vai chegar num posto e vai dizer, numa unidade de saúde, olha, eu sou prostituta. Já há o preconceito aí? Não, direto, né? Já não começa, acolhem a menina. Não acolhem, e muitas cidades dizem também, então eu já vou te encaminhar para tal lugar. Eu, na verdade, conheço menos o serviço aqui em Santa Rosa, não tô nem falando daqui. Sim. Mas, assim, já encaminha para o lugar porque já cola na cabeça dela que ela tem AIDS, né? Que ela vive com AIDS. Que, aliás, é um absurdo, né? Porque a AIDS já é a doença, né? Não é o HIV, que as pessoas podem viver muitos anos sem ter a doença, né? Vivem com o vírus, mas sem a doença. Mas isso é um grande preconceito. Então, muitas têm medo de falar, têm vergonha. E muitas nem vão até o posto. Então, a última pesquisa que o Ministério da Saúde fez, a maior de todas, com profissionais do sexo no país inteiro, demonstra que cada vez elas vão menos. E aí o que acontece? Não é só para o HIV, né? Elas fazem menos exames ginecológicos, por exemplo, né? Elas dialogam menos sobre questões da sua saúde mental, da sua saúde bucal, né? Várias outras questões. Tem vários aspectos ali, porque é uma mulher, né? Claro. Então, assim, tem a saúde integral, que é o que a gente luta, assim, né? Então, e há uma deficiência nesse tratamento em relação a esse segmento, aos trabalhadores do sexo. Em geral, é uma média. Claro. O Ministério da Saúde constatou isso. Claro. E cada vez mais. Grave, hein? Claro, porque assim, elas não, né, a gente tem outras doenças, né, o câncer de colo de útero, várias outras questões que elas precisam acessar, então assim, não acessam, né. E esse era fundamentalmente o teu trabalho, tentar aproximar elas, trazer elas para o... Exato. Tinha, né, esse lugar
do HIV, que era onde o departamento que eu trabalhava, obviamente, né? Mas assim, a gente sempre fala, né, que o enfrentamento ao HIV, ele não vem sozinho, né? Porque o HIV, ele vem contido, assim, com muitas questões, né? Fundamentalmente o preconceito, né? Porque, assim, a gente vai trabalhar primeiro com uma população que a sociedade tem muito preconceito, né? Então, as travestis, as mulheres e os homens trans, as prostitutas, os gays, né? As pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Então, é uma população que muita gente não está interessada, infelizmente, né? Então, já parte desse lugar, assim, né? Então, não tem, eu não quero só o HIV, né? Porque o HIV não é só uma doença, tem estigma, né? Tem discriminação, tem a impossibilidade do tratamento, tem a vergonha, tem a falta de informação. Que é uma coisa absurda, né? As pessoas, né? O uso dos preservativos. Uma outra pauta que eu tinha, que está muito grudada, né? Era o preservativo feminino, por exemplo. Eu li sobre isso. Assim, eu percorri o país dando oficinas, aí tu chega, sei lá... Mostrando como usa. Tu chega numa capital X, aí traz as pessoas do interior. As pessoas que trabalham na unidade de saúde não conhecem o preservativo feminino. Os próprios profissionais da área. Poxa, não pode, entende? Porque é uma alternativa, né? Então, assim, se não conhece, não pede. Se não pede, não usa. Se não usa, não gosta. E assim vai. É uma rede, é uma corrente. E aí tu tem que construir alternativas para as pessoas terem saúde, né? Que é a prevenção. A prevenção sempre é a melhor coisa, né? Então, assim... Esse trabalho em que ponto está hoje no Brasil? Ele está adiantado ou ele está ainda na questão da prevenção? Do preservativo e da prevenção em geral. O preservativo feminino ainda sofre muito preconceito, tem muito tabu. Porque as pessoas acham... Tem uma coisa que é muito engraçada, né? As pessoas acham feio. E aí tem que ver a feiura com a eficiência. Como se o masculino fosse bonito, né? Mas eu acho que no meio disso tem algo que é maior, assim, que é justamente o que acontece. O preservativo feminino, ele tem que ser colocado numa vagina, né? Sim. E aí tem um tabu, né, que se conhece. Ele é lavinho e tal, é uma forma de encaixar, né? Ele é assim que é, né? Assim que é usado, né? Então, na verdade, a pessoa que usa, ela tem que ter um pouco de conhecimento do seu corpo e um pouco de coragem, sei lá. Então, assim, como há muitas mulheres, né? Eu diria também os homens trans, mas né, a maioria das mulheres que não conhecem o seu corpo, tem todo um tabu disso, elas têm receio. Vem da criação já, é cultural isso, né, Alice? E tem uma outra questão que ele é muito mais caro, né? Então se compra muito menos. Mas nos postos também. Não tem... Tem gratuitos, né? Então, o Brasil tem essa governo federal, né? Sim. O governo federal compra nas unidades de saúde. Eu já sei que eu já fui aqui em Santa Rosa numa unidade de saúde, encontrei o preservativo feminino, fiquei toda orgulhosa. Tirei fotos até e mandei lá. Tá aqui, Santa Rosa tem. Bem importante. Mas assim, é gratuito, né? Tanto masculino como feminino, as pessoas podem pegar. Não tem essa história de que tem menos de 18 anos não pode pegar. Ou assim, tem alguns lugares que ficam miseriando o preservativo. Eu não consigo entender isso. Tem que dar, gente, né? É gratuito, as pessoas têm que fazer uso. Isso é a prevenção. Espalhar isso, né? E que tu perguntaste sobre a prevenção, o Brasil tem trabalhado fortemente, né, na prevenção. E justamente... Agora, né? Deve esse orçamento agora preso por 20 anos, né? Já está faltando dinheiro aí. Estão tirando dinheiro de cá, de lá. E da saúde, né? Tirar dinheiro da saúde. É um absurdo. Querer a morte das pessoas que têm menos acesso ainda, mas está né? acontecendo isso. Agora, por exemplo, está acontecendo a Conferência Mundial de AIDS em Amsterdã, que acontece de 2 em 2 anos. Não lembro exatamente. Não fui. Mas assim, o que é importante dizer é que na conferência, por exemplo, o Brasil tem apresentou algumas pesquisas e alguns trabalhos que a gente tem, eu ainda digo a gente. Está inserida no projeto lá. Acabei de sair, então ainda é assim. Faz o quê? 2 semanas? Já faz um mês que eu fiquei um tempo até... As despedidas. As despedidas, né, de Brasília. Que é uma cidade bem encantadora e tem muita gente que trabalha lá. Tem muita gente que não faz nada, mas tem muita gente que trabalha. Tem muita gente que rouba, né, infelizmente. Infelizmente. Mas assim, o que acontece? A gente tem... O Brasil foi um dos primeiros países na América do Sul que colocou a profilaxia pré-exposição no SUS. Ou seja, alguns grupos, né, gays e HSH, homens que fazem sexo com homens, as trabalhadoras do sexo, homens e mulheres,
as pessoas trans, as pessoas acho que gays e as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Não, esses não entraram. Eles têm o direito de ir até o SUS, né, em alguns serviços, não está no país inteiro, alguns serviços, né, fundamentalmente nas capitais, e fazer uso da que a gente chama de PrEP, né, que é uma profilaxia. Eu ia te perguntar, eu vi essa abreviatura. Isso, tem PrEP e tem o PrP. São as duas. A PrEP, que é uma grande novidade, que o Brasil tem sido super elogiado por, né, ser um dos primeiros países na América Latina a colocar gratuitamente no SUS em algumas capitais, né? Agora já deve estar em todas. É um medicamento que tomas regularmente, todos os dias, na verdade, para que tu não tenha alguma questão com a infecção do HIV. Mas é específico para esse pessoal que trabalha trabalhadores do sexo? Não, para gays, fundamentalmente gays, né, que em alguns outros países as pesquisas demonstram que tem mais faz uso, e as pessoas trans. E as pessoas que têm sorodiscordância. Que são as pessoas que têm casadas, por exemplo, né? Uma pessoa que vive com HIV, uma pessoa que não vive com HIV. O que acontece? Só que, claro, não é um oba-oba, né? Então as pessoas fazem vários exames. É cedido gratuitamente. Gratuitamente pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. Então, assim, tu fazes vários exames, tem que se cadastrar. Então, assim, claro, não vive com HIV. Sim. E aí é importante que se faça, e aí tem que voltar ao médico, a médica, né, de 3 em 3 meses. Periodicamente. Porque assim, né, são várias questões que estão em jogo aí no uso da PrEP. A PEP, ela está disponível para todas as pessoas que passam por alguma profilaxia pós-exposição, que passam por alguma questão de risco. Né? Então, são eventual. Né? Sei lá, a camisinha que deu algum problema, ou tu, enfim, fez algum uso de alguma droga, algum álcool, alguma coisa, e né, no dia seguinte acordou, quem não, né? No dia seguinte acordou e teve alguma questão, mas também, assim, não é um oba-oba, né? A PEP, ela só toma por 28 dias, só por 28 diariamente, mas durante 28 dias, e tu pode fazer uso até 72 horas depois da exposição. Então, também não adianta. Mas também, assim, né, tem que ir no Sistema Único de Saúde, falar o que aconteceu, que passou por alguma questão. Então, a PEP, ela está disponível em todo o país. Deveria estar, pelo menos, nos postos. Deveria estar. O normal assim, é que deveria estar lá, à disposição. Mas isso é bem importante, porque isso é prevenção. A gente tem que compreender prevenção de uma forma maior, né? Claro, e assim, o preservativo em primeiro lugar. Preservativo masculino, preservativo feminino. Mas, caso não aconteça, a gente tem que ter outras alternativas, assim, né? Que é super importante, porque... né? E é importante dizer que essas duas questões estão ligadas só ao HIV, né? Então por isso que o preservativo ainda é mais importante, porque o preservativo, né, um ou outro, ele contribui para todas as outras infecções sexualmente transmissíveis. Para nós encerrando. E eu falo muito, né? Não, nós temos um tempo, né? Aí já me mostraram a plaquinha lá. Mas assim, eu queria que tu nos falasse. Você foi lá ajudar as trabalhadoras do sexo. O que você aprendeu delas? Qual o aprendizado que você traz de lá? Acho que o mais importante que eu aprendi todo dia é o respeito pela força das pessoas, né? Então, assim, as trabalhadoras do sexo desse país, elas são maravilhosas, elas são dignas como qualquer pessoa, né? Como eu, como quem está assistindo, como tu. Então, o que é necessário é a gente dar oportunidade, né, para as pessoas, né? Então, escutar, sentar e entender que existem milhões de outras questões no meio, né? Retirar as pessoas de um gueto, assim, como se elas fossem as erradas. Isso é um preconceito, né? Já botar um valor naquilo tudo. Então, o que eu mais aprendo o dia inteiro é a força delas, a dignidade, e que é possível mudar esse país. Temos que mudar esse país. E todas, assim, tem várias questões que dizem, né? Não vai ter revolução se as trabalhadoras do sexo não existirem. E quero dizer uma outra coisa, a trabalhadora do sexo é feminista. Olha aí. Porque não tem essa bobagem de dizer as trabalhadoras do sexo e as feministas. Elas são feministas, assim, lutam pelo lugar das mulheres. É um movimento social. É um movimento social, e elas lutam, só que elas querem fazer o trabalho sexual. Então, vamos lá.
A Elisiane, ela vem esporadicamente aqui a Santa Rosa visitar a sua família. Nós sempre que podemos, nós convidamos ela para vir aqui conversar conosco e nos passar um pouco dessa experiência dela que ela tem tido no mundo afora aí. Nós queremos lembrar que o Café na Web tem o apoio da Revista Final, através do site www.revistafinal.com, que também está inserido no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também o apoio da editora Café Pequeno e do Vertigo, aqui o pub e a cafeteria que está aqui sempre à disposição, do Marcelo nos recebendo e nos recepcionando aqui no bar. Com vinho. Com direito a vinho e cafezinho também, né? Um cafezinho. Nós queremos agradecer a todos que estiveram aqui, especialmente a você. Eu sei que você Obrigada. tem uma trajetória a cumprir ainda aí, desejamos sucesso pleno. Para nós, né? Para todos, né? Para esse Vamos país juntos, aí. Vamos aí. juntos aí. Quero agradecer minha sobrinha Amanda Pazinho, Daí, que é minha assessora. Produtora, está aí nos ajudando. Quero agradecer a tua presença aqui, é sempre uma honra para nós te receber, porque eu sei da tua experiência, a gente faz questão sempre te incomodar, vamos fazer um bate-papo aí e tal, às vezes ela vem rapidamente, a gente não consegue, mas agora conseguimos e para nós foi uma honra receber a Elisa aqui. O programa fica aqui, muito obrigado, nós voltamos na próxima terça-feira.